Oi, pessoal. Então, respondendo a pergunta, como deve ser atendido um paciente com TEPT? Paciente com TEPT, na verdade, ele deve ser atendido como todo o paciente. O nosso trabalho clínico, ele deve ser baseado num vínculo terapêutico de qualidade entre o psicólogo e o paciente. É a partir desse vínculo que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, começando com uma boa conceitualização do caso, fazendo uma boa história clínica, um plano de tratamento. Atualmente, 90% dos meus atendimentos eu trabalho com abordagem terapia MDR. E terapia MDR, ela foi inicialmente criada para o trabalho com TEPT, porque a autora dessa abordagem, a Francine Shapiro, ela começou, as primeiras pesquisas foram realizadas com heróis de guerra, com aquelas pessoas que tinham participado da guerra e continuavam tendo sintomas, né, gerados pelo que passaram. Então essa abordagem ela é fantástica para esse trabalho com pessoas que passaram por qualquer situação difícil e que tenham algum sintoma hoje. O que a gente chama de trauma, né? Transtorno do estresse pós-traumático. O que é isso? Isso é o sintoma, isso é a manifestação de quem passou por uma situação difícil, de quem passou por uma situação que o cérebro não processou adequadamente, de quem passou por uma situação traumática. Então, na terapia de MDR, nós trabalhamos com 8 fases. Como que isso é feito? A primeira fase é a história clínica. A segunda fase, ela é importantíssima, ela é a fase de preparação. É onde eu vou ativar recursos que meu paciente tem ou vou instalar recursos. Para quê? Para que ele tenha redes de memória positiva e consiga lidar com as situações difíceis. As fases do MDR, elas não são uma escadinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Algumas delas andam em espiral. A fase 2, que é a fase de preparação, dependendo do tipo de caso, ela está sempre norteando as outras fases. Por quê? Porque quanto mais preparado, quanto mais rede positiva eu instalar, eu desenvolver ou eu aprimorar no meu paciente, mais ele vai ter condições e força de reprocessar situações traumáticas. Então, acentuando, repetindo, né? O TEPT, ele é a manifestação, ele é o sintoma de alguém que viveu uma situação difícil, de alguém que viveu uma situação traumática, seja ela causada por abuso físico, emocional, psicológico, sexual, um acidente, um terremoto, enchente e até mesmo a situação que nós estamos vivendo no momento. A situação do Covid está deixando muita sequela, está trazendo muitos casos de TEPT aos consultórios. Então, essa abordagem que eu trabalho, ela é extremamente eficaz para esse tipo de caso. Então, continuando, fase 3 a gente faz a avaliação, que seria o quê? Após eu fazer, né, a história clínica, na história clínica, no primeiro dia, quando eu encontro o meu paciente, eu já faço a avaliação e eu faço também o plano de tratamento. O que é esse plano de tratamento? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela está tendo sintomas de TEPT. Aí eu vou fazer o plano de tratamento dela. Plano de tratamento em terapia MDR, primeiro eu coloco a queixa do paciente. Num segundo momento eu coloco os sintomas do paciente. Num terceiro momento eu coloco os disparadores, ou seja, o que acontece hoje que dispara
esses sintomas. Ah, então hoje eu tenho calafrio, ou meu coração acelera, ou eu fico suando, ou eu fico nervosa quando ouço uma buzina, quando o meu telefone toca, quando eu preciso pegar um elevador, enfim. Esse é o meu disparador. Disparador é o que acontece hoje que dispara o meu sintoma. Então, eu tô falando de presente, né? Queixa, disparador e sintoma, eu tô falando de presente. Aí eu vou pro passado. Eu vou investigar com o paciente quais foram as outras vezes que ele teve essas manifestações. Então, qual foi a primeira vez que você percebeu esses sintomas ou que você sentiu isso na sua vida? Ah, eu senti isso em tal situação. Vamos pensar mais um pouquinho, vamos flutuar para o passado. A gente pode fazer um exercício também, né, de concentração, pedir para o paciente fechar os olhos, e aí ele vai no passado, ele vai me dando outras situações que tem um gancho, que tem a ver com isso que ele passou. Por quê? Porque quando as memórias não são processadas, elas trazem os sintomas do presente. Então é o passado, né, atuando no presente, é o passado incomodando no presente. Então eu vou buscar as situações do passado que tenham alguma relação com os sintomas, com os disparadores do presente e com a queixa do presente. O que eu busco, né? No passado, eu busco os alvos, ou seja, são as situações. E eu vou buscar também, para minha fase 3, para minha fase de avaliação, como que essa memória traumática do passado ficou armazenada. Então, eu pego o alvo, que é a situação, eu pego a imagem, porque normalmente a memória que não está processada, ela tem uma imagem, ou ela tem uma crença negativa, ou eu penso algo de ruim, né? A meu respeito, por conta daquilo que aconteceu no passado. Eu penso de algo de ruim hoje, a meu respeito, por algo que aconteceu no passado. Então a gente fala sempre que a crença negativa é a mentira que o trauma contou para o nosso cérebro. Então a memória lá do passado, ela não processada, ela pode ficar armazenada com uma imagem, com uma crença negativa, com uma emoção, com uma sensação física. E aí, nesse momento que eu tô fazendo o meu plano de tratamento, que faz parte da minha conceituação do caso, eu vou pro futuro também, tá vendo? A gente trabalha em 3 tempos, passado, presente e futuro. E como que você gostaria de se ver no futuro em relação a essa queixa? Ou o que você espera da terapia? Ou como que você quer se ver daqui a um tempo em relação a esses disparadores do presente? Então a gente faz essa anotação também. Então, eu trabalho com o paciente de TEPT na abordagem que eu trabalho, que ela é muito focada para esse tipo de caso, é feito dessa maneira. Aí, então, eu falei história clínica, fase 1, preparação, fase 2. Isso que eu acabei de falar, plano de tratamento, faz parte da minha conceituação do caso. Aí nós vamos para a fase 3. Na fase 3 eu monto o que a gente chama de ICES, que aí eu vou trabalhar os alvos do passado. Normalmente a gente inicia ou pelo primeiro, mais antigo, porque a Francine Shapiro coloca que a raiz do trauma é a primeira situação, ou a gente inicia pelo mais grave, então a gente vai fazendo medidas com o paciente. Então eu vou montar a minha fase 3, por exemplo, eu vou perguntar qual é a primeira situação, tem o meu alvo. Aí eu pergunto a imagem que a pessoa tem daquela situação. Então quando você pensa nisso que lhe aconteceu, o que você vê? Como se fosse um quadro, como se fosse uma fotografia da pior parte do evento. Qual é a imagem? O que você vê? Sendo que essa imagem, ela pode ser também um cheiro, ela pode ser também um barulho, enfim, caso a caso, né? Conversando com cada paciente.
Depois da imagem eu pergunto a crença negativa. E o que você pensa a seu respeito quando você pensa nisso, né? Que isso deixou? A gente fala que a crença negativa é a tatuagem que o trauma imprimiu na pessoa. Então eu posso pensar, eu não sou boa o suficiente. Eu posso pensar, eu estou em perigo. Eu posso pensar, eu não estou no controle. Então algo que eu penso de ruim hoje, a meu respeito, pode ter sido causado por algo não processado do passado. Aí na fase 3, onde eu estou fazendo a avaliação, repetindo, eu pego alvo, imagem, crença negativa. E aí eu peço também a crença positiva. A crença positiva, ela é o que o paciente gostaria de pensar a seu respeito, né? A crença positiva é onde eu vou chegar após o reprocessamento. Aí a gente faz a medida do quanto essa crença positiva é válida nesse momento. Depois da crença positiva, nós perguntamos a emoção. Então, quando você pensa nessa imagem e nessa crença negativa, o que você sente? Aí a gente faz a medida da perturbação, quanto isso lhe incomoda de 0 a 10, também anota. E aí a gente pergunta aonde isso está no seu corpo. Porque situações difíceis que nós passamos, a gente armazena também em algum lugar do corpo. A terapia MDR considera muito isso, muito as sensações físicas. A fase 4 é onde eu vou fazer, através da estimulação bilateral, o reprocessamento dessas memórias. Eu vou fazer esse reprocessamento até que esse nível de perturbação se torne 0. Depois eu vou para a fase 5, que é onde eu faço a instalação da crença positiva. Então, na fase 4, meu nível de perturbação tem que ser 0. Na fase 5, o meu nível de verdade da crença positiva tem que ser o máximo possível na nossa escala de VOC, que é chamada a escala de crença positiva. A fase 6, eu vou verificar com o paciente como que está o corpo dele agora, como que está aquela memória somática, aquela memória corporal, se ela ainda está incomodando, se ele tem ainda alguma sensação física relacionada àquela situação. E aí, a fase 7 eu faço fechamento, a fase 8 é sempre na sessão seguinte, aonde eu faço a reavaliação do caso. Esse é um resumo do que a gente faz para tratar o TEPT e até mesmo outros tipos de casos na terapia MDR. Na prática, é muito importante fazer uma boa avaliação, porque eu tenho que saber que ritmo que eu posso dar com o meu paciente. Por exemplo, pacientes mais dissociativos, eles precisam de mais fase 2. Pacientes mais evitativos, eles precisam de um outro tipo de abordagem. Então, tudo isso parte, né, de uma boa avaliação, de uma boa história clínica. Eu preciso conhecer muito o que esse meu paciente viveu e uma excelente conceituação do caso. E a gente também tem que usar algumas medidas, né? A gente usa alguns questionários inerentes à psicologia para saber também qual que é a tendência de dissociação desse paciente, porque daí tudo isso me dá o ritmo que eu posso dar à estimulação bilateral cerebral. Eu uso questionário também, um questionário que nós chamamos de questionário ACE, para fazer uma investigação de experiências traumáticas na infância, porque tudo isso me ajuda a ter segurança para fazer um bom reprocessamento e chegar num resultado excelente, num resultado que a gente chama de nível de perturbação 0 com o paciente. Então é dessa forma que eu trabalho os transtornos do estresse pós-traumático. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo.